Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui para mais uma live do nosso quadro semanal. Meu filho tem TDAH e agora? Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos aqui na nossa live semanal. Muito feliz de estar aqui novamente. Hoje nós vamos falar de um assunto que vai ser uma continuidade da semana passada, quando nós começamos a falar um pouquinho sobre a questão dos rótulos, né, de como a mãe, né, se comunica com esse filho, como ela se reporta a esse filho aí no dia a dia e as consequências que esses rótulos trazem para a vida da criança. Então, hoje a gente vai ampliar um pouquinho mais essa visão, esse entendimento, vamos trazer algumas dicas, 4 dicas aí de como melhorar um pouco essa comunicação no dia a dia, de como fazer com que essa comunicação conecte mais a mãe ao seu filho de uma forma mais saudável. A gente sempre começa aguardando um pouquinho, né, uns minutinhos, 5 minutinhos, para que as pessoas recebam a notificação aí do Instagram e comecem a entrar na live. E aí então a gente dá prosseguimento, tá? Sejam muito bem-vindos. Nosso tema de hoje é aquela queixa muito presente das mães, né? Que fala com os filhos, mas como se os filhos não ouvissem, né? Então eu falo, mas meu filho não me escuta. E aí, o que eu faço para resolver esse problema? O que eu faço para resolver isso? Para que meu filho escute o que eu estou falando e execute aquilo que eu estou pedindo. Então é um tema bem presente aí no dia a dia das mães, sejam mães de TDAH ou não, né? É algo que é bem comum aí no dia a dia da relação das mães com os filhos. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, ok? A gente está só aguardando uns minutinhos. Quem está entrando aí, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Já vai aí se identificando para a gente começar a estreitar aqui os laços, né? Estreitar a relação. Fazer live é algo muito interessante, né? No início, as primeiras que eu fazia era tão estranho, parecia que a gente estava falando sozinha. Que não, né? Mesmo sabendo aí, né? Olhando aqui pelo Instagram, a gente vê algumas notificações de pessoas entrando. Algumas pessoas até fazem perguntas e tal, comentam, mas dá aquela sensação de que você está falando sozinho, né? Está falando pra... A gente não sabe para quem está falando, né? E na verdade realmente a gente não sabe para quem a gente está falando, porque a gente fala, grava, né? E tem pessoas que estão assistindo ao vivo, mas o alcance desse vídeo depois a gente não tem noção. Muitas pessoas assistem depois. Esse vídeo também fica lá no meu YouTube, então outras pessoas também acabam assistindo e que a gente não tem nem noção do alcance que um vídeo, né, que uma live dessa acaba tendo. Então, no início é bem desconfortável a gente fazer live, né, até algo que inibe muitas pessoas de ligarem a câmera e começarem a falar sobre aquilo que pensam, acreditam, né, aquilo que fazem, mas com o tempo a gente vai acostumando. A gente vai acostumando, mas é legal quando a gente vê que tem pessoas ali interagindo, né, com a gente, fazendo perguntas, comentários, enfim, isso torna a live mais aconchegante, mais próxima, né, conecta mais e fica bem legal. Então a participação de vocês é sempre muito bem-vinda. Podem colocar suas perguntas aí. Tem uma caixinha de perguntas aí embaixo, do lado dos comentários, que é uma cartinha com um pontinho de interrogação. Você pode utilizar esse recurso do Instagram, que aí sua pergunta vem direto para mim, e aí fica destacada, né, dos comentários, que às vezes lá nos comentários a gente não consegue ver tudo, mas quando você usa a caixinha de perguntas, dá para ver bem legal. Ou então coloca aí no comentário mesmo, que eu procuro sempre acompanhar de alguma forma e responder.
E essa interação acaba tornando a live mais dinâmica, né? Fica mais interessante quando a gente vai conversando. E não só eu falando, mas a gente vai conversando. Então, mais uma vez, quero agradecer a presença de quem está entrando. Muito obrigada. Né? A gente já está na nossa 18ª live do nosso quadro semanal. Quadro semanal Meu Filho Tem TDAH e Agora. E hoje a gente vai dar continuidade ao tema da semana passada. Semana passada a gente falou sobre os rótulos, né? Chamamos a atenção para as mães terem cuidado na forma como falam com seus filhos. A criança com TDAH, ela de uma forma geral, ela já recebe muitos rótulos durante a vidinha dela, em vários ambientes onde ela frequenta. E quando isso parte da família, e principalmente da mãe, isso tem um peso muito maior. Nós falamos tanto dos rótulos positivos, né, negativos, mas também falamos do rótulo positivo, que também traz, né, prejuízos para a vida da criança, porque a criança acaba ficando aprisionada naquele rótulo, naquela expectativa que a família coloca sobre ela, e ela acaba limitando as suas ações àquilo. Então a gente falou muito sobre isso e hoje a gente vai dar continuidade, vamos ampliar um pouco mais essa questão da comunicação, falando sobre uma faceta da comunicação que é aquela comunicação que não conecta, né? Aquela comunicação que ao invés de atrair a criança, ela acaba afastando. Cléris Pratas, seja bem-vinda. Muito bom ter você aqui. A gente está contextualizando aqui no início, né? Estamos começando agora, a gente sempre dá esse iniciozinho para as pessoas irem entrando. E eu estou contextualizando aqui com o assunto que a gente vai falar hoje, né? É uma queixa muito grande das mães, as mães costumam falar bastante sobre isso, né? Quando elas costumam dizer que falam e os filhos não ouvem, os filhos parece que não estão escutando. Marley, seja bem-vinda, Marley. Que bom que você está aqui. Então essa é uma queixa muito grande das mães e elas não sabem o que fazer, né? Chamam atenção, cobram, falam e parece que não tem resultado. Então o que nós temos como proposta, né, nesse quadro semanal? Primeira coisa é que as mães elas entendam o que é o TDAH, né, e consigam compreender o que é o TDAH e, consequentemente, compreendam os seus filhos, entendam o que está acontecendo com o seu filho para poder lidar melhor com eles. E trazer algumas orientações, dicas, sugestões de como você, mãe, né, de uma criança que tenha TDAH ou não, porque acho que praticamente todas as dicas que a gente tem dado aqui toda semana, elas servem também para mães de crianças que não têm TDAH. E essas dicas, né, segundo objetivo desse quadro, né, que são trazer essas orientações para que vocês possam refinar um pouco mais a forma como vocês lidam com seus filhos no dia a dia. Então a ideia não é ensinar a mãe a ser mãe, o pai a ser pai, nada disso, mas trazer outras possibilidades, outras estratégias. Já que você já percebeu que falar não está trazendo resultado, por que não pensar numa outra forma de agir? Testar uma nova estratégia, já que aquela que você está usando não está tendo resultado. Então, esse é o grande objetivo desse encontro nosso semanal aqui, trazer sugestões e orientações para que vocês possam ampliar o repertório de vocês aí no dia a dia e consigam ter um resultado melhor, né, ter uma resposta melhor dos seus filhos. Então hoje nós vamos falar sobre essa questão da comunicação, vamos começar falando da comunicação e semana que vem, todo esse mês aí de outubro, a gente vai focar muito na comunicação, essa comunicação que conecta, né, essa comunicação que realmente estabelece, né, um diálogo e traz um resultado positivo, e não só aquela comunicação que é de
de um fala e o outro ouve, né? Um manda e o outro obedece, mas uma comunicação que considera todos os participantes ali do processo, tá? Quero aproveitar aqui, né, que a gente está começando a live também, parabenizar todos os professores que estão entrando aqui, né? Tô vendo Marley, tô vendo outras pessoas, parabenizar todos os professores que porventura forem assistir esse vídeo depois, por esse dia. Hoje nós estamos no dia 15 de outubro, que é o dia do professor, que é uma profissão muito importante, né? E que tem um papel fundamental também quando a gente fala de TDAH. Então, quando a gente fala de tratamento, quando a gente fala, né, de todo o desenvolvimento da criança com TDAH, a gente vai falar de 3 linhas de atuação. Todo o tratamento que envolve as psicoterapias, a parte medicamentosa, enfim, todo o tratamento que envolve a área da saúde, né? E aí inclui tanto os médicos com as medicações, quanto as terapias, as psicoterapias, a família, que é um outro pilar muito importante aí do desenvolvimento da criança com TDAH, e a escola. Então, esses 3 pontos, esses 3 eixos, eles são imprescindíveis aí no tratamento, tanto no tratamento mas no diagnóstico e no tratamento do TDAH. E o professor, ele tem um papel fundamental, porque a criança, ela passa um bom tempo na escola. A escola, ela tem uma função muito importante aí na educação, no cuidar e no educar dessa criança. E quando essa criança encontra uma escola, encontra um professor que compreende as suas dificuldades, né, as suas necessidades, e que vai trabalhar com o objetivo de desenvolver suas habilidades, essa criança deslancha. Então, professor, você que está aí, né, na ponta, que recebe todas essas crianças com TDAH, que a gente sabe que é um desafio para as famílias, né, para as mães, para as famílias, mas também é um desafio para a escola. Acho que você recebe essas crianças com muita ética, né, com muito profissionalismo, e faz o seu melhor para que ela seja incluída aí no processo educativo, né, no processo pedagógico da escola, e que ela desenvolva as suas habilidades. Fica aqui meu reconhecimento, né, e meus parabéns para vocês, e incentivo para que vocês busquem cada vez mais ampliar esse conhecimento, entender um pouco mais sobre o TDAH, entender um pouco mais como vocês podem contribuir para o desenvolvimento dessa criança, porque vocês têm um papel fundamental nesse processo, ok? Então a gente já iniciou aí contextualizando, vamos começar. E a gente acha que 1 hora é muito tempo, mas não é. Quando a gente vai ver, já acabou e a gente acaba, né, não dando conta de falar tudo que tem para falar. Então, quem está entrando aí, mais uma vez, obrigada pela presença, de estar aqui comigo aqui mais uma vez essa semana. Esse quadro é um quadro semanal, todas as quintas-feiras, às 17 horas, a gente está aqui para falar sobre um assunto ligado ao universo do TDAH. E esse universo do TDAH, a gente sempre foca aqui na relação, né, a linguagem, o objetivo maior é a gente falar com as mães de crianças com TDAH. Mas qualquer pessoa que tenha aí primo, irmão, filho, aluno, né, paciente, a gente tem muitos psicopedagogas aqui que assistem a live toda semana. Você que tem algum interesse nesse universo do TDAH, você também é muito bem-vindo aqui, ok? Vamos lá. Então, primeira coisa, quando a gente vai analisar, né, o fato, a queixa que a mãe traz em relação a não estar sendo ouvida pelo filho, de parecer que o filho não está escutando o que ela está falando. Então ela fala, repete, todos os dias é a mesma coisa, como se ela estivesse falando pela primeira vez. E o filho, né, muitas vezes ele não executa aquilo que ela está falando, que está pedindo, ou executa, mas é como se a mãe estivesse falando pela primeira vez, e é algo que todo dia ela fala. Isso é uma queixa, é uma fala não só das mães de TDAH. Se a gente for analisar aqui, tem
Eu sei que tem mães aqui de crianças que não são TDAH e que também tem essa queixa, também falam isso, né, que sempre estão repetindo a mesma coisa e os filhos não obedecem, ou os filhos não executam, ou parece que eles não estão ouvindo o que você está falando e tal. Mas com TDAH, isso acaba ficando um pouco mais comum. E por que isso é mais comum? Porque as crianças com TDAH, elas têm algumas características que propiciam isso acontecer. Agora, isso não quer dizer que o fato delas terem características que vão gerar esse tipo de comportamento, né, que vão dificultar que elas consigam ouvir aquilo que as pessoas estão falando e executar aquilo, e todo dia tem que ser falado a mesma coisa, que elas esquecem, enfim. Isso não quer dizer que elas não possam desenvolver essa habilidade, que elas não possam aprender e não possam conseguir superar essa dificuldade que elas têm, né? Então, assim, qual é a grande sacada quando a gente fala de uma criança que tem um transtorno? É a gente entender o que está acontecendo, entender quais são essas características e começar a trabalhar nessas dificuldades, trazendo estratégias que vão ajudar essa criança a minimizar esses sintomas. Então, esse é o grande, a grande dica que eu posso dar aí para tanto mães quanto profissionais que trabalham com crianças que têm TDAH. É você entender como funciona essa criança, né? Como é que ela costuma agir no dia a dia. E a partir disso, vamos pensar estratégias para ajudar? Então nós somos o adulto da história. Então cabe a nós pensarmos estratégias de superação para os filhos, para o aluno, né, para o paciente. Somos nós que somos responsáveis. São as mães, os pais, a família que é responsável por educar, por desenvolver habilidades de vida, né, na criança, e não ela por si só desenvolver aquilo, né, no dia a dia dela. Então, quando a gente entende que aquela criança está agindo daquela forma, não porque ela é teimosa, porque ela é preguiçosa, porque ela não quer fazer, porque ela é rebelde, porque ela é desobediente. Ela pode ser isso tudo também? Pode. Não estou dizendo que toda criança com TDAH ela não ouve a mãe porque é por causa do TDAH. Tem hora também, né, ela é criança também, então ela também pode ter alguns comportamentos de criança. Mas, de um modo geral, quando a gente entende que ela não está fazendo isso de uma forma pessoal, né, ela não está fazendo isso para agredir a gente de uma forma pessoal, ou que ela não está fazendo isso de propósito, a gente começa a entender melhor um pouco essa criança, ter um pouco mais de empatia e começa a pensar outras formas de ajudar essa criança a superar essa dificuldade. Então essa é a grande ideia aí da nossa live aqui toda semana, é fazer com que você cada vez mais, né, você que é mãe de TDAH, você cada vez mais entenda o que está acontecendo com seu filho, por que ele está agindo e reagindo de determinadas maneiras, e a partir disso encontre estratégias eficientes que vão ajudar o seu filho no dia a dia. Então, quando a gente diz que falar não traz um resultado positivo, principalmente quando a criança tem TDAH, né, e eu vou ampliar isso para todas as crianças, mais uma vez eu vou chamar essa atenção, isso são orientações que servem para todas as crianças, todas as mães, mas quando a gente fala de TDAH isso ganha um peso maior. Então, por que isso acontece? Primeira coisa, a criança com TDAH, e não só a criança, mas a pessoa com TDAH, porque isso também acontece com adolescentes, também acontece com adultos que têm TDAH, eles têm muita dificuldade em estabelecer um diálogo contínuo. Durante um diálogo, a pessoa que tem TDAH ela tem um ritmo próprio, tanto de fala quanto de escuta, de entendimento, de processamento das informações. E quando ela está dialogando com alguém, quando ela está conversando com alguém,
a tendência é ela se perder no meio da conversa. Então é muito comum a gente encontrar pessoas que têm TDAH, que têm dificuldade de relacionamento, têm dificuldade de ter amigos, porque muitas vezes elas não conseguem estabelecer um diálogo saudável, um diálogo que tenha uma conexão. Então muitas vezes quando elas estão num grupinho de amigos, tá todo mundo falando ali o que está acontecendo e tal, e ele tá meio perdido na história. Ele tá às vezes preso lá na primeira conversa do grupo, e o grupo já tá em outra coisa, ele tá lá naquela primeira conversa. Ou então o grupo tá falando sobre um assunto e ele vem no meio do nada e fala uma coisa que não tem nada a ver com aquilo. Então a pessoa com TDAH, ela tem essa característica, que ao longo da vida dela, ela vai sendo trabalhada, desenvolvida, e ela vai minimizando isso ao longo da vida dela. Mas isso é fato. E por ela ter essa característica, né, de não conectar muito nos diálogos, de se perder nos diálogos, de viajar na hora que o outro está falando, de responder precipitadamente, antes mesmo que o outro termine as perguntas. Então, isso tudo faz com que a criança com TDAH perca de 30% a 40% dos diálogos que ela está ali desenvolvendo com outra pessoa. Então, numa conversa, a criança, ela, entre 30% e 40%, mais ou menos, a criança perde daquela conversa. Então, você imagina essa característica, você transportando isso para a escola, onde ela está ouvindo ali na sala de aula muita coisa, e geralmente é um diálogo, né? É uma comunicação que ela não participa ativamente, ela só ouve, né? O professor fala, ela ouve. Você imagina ela perdendo cerca de 30% a 40% do assunto que é falado. O quanto que isso causa uma defasagem de conteúdo nessa criança, de entendimento. Então, muitas vezes a criança não tem uma dificuldade de aprendizagem, mas ela acaba desenvolvendo essa dificuldade de aprendizagem por não absorver 30% a 40% daquilo que é falado na sala de aula. E aí a gente chama atenção, né, nas metodologias, na didática do professor, para ele minimizar isso no dia a dia da sala. Transporta isso para a relação com o seu filho. Se de tudo que você fala para o seu filho durante o dia, que não é pouco, porque a gente sabe que mãe fala muito, né? O tempo todo, faz isso, faz aquilo, faz isso. Pega todo esse diálogo aí do dia e diminui 30% a 40% de tudo que você falou. E você vai entender porque que seu filho muitas vezes parece não estar te escutando. Porque realmente ele não está te escutando. E ele não está te escutando porque ele não quer te ouvir, porque ele, enfim, é rebelde, é desobediente. Não, ele não está te escutando porque ele não consegue te escutar. O pensamento dele vagueia, o ritmo dele de entendimento é outro. Ele, quando você está falando, ele está imaginando 1000 coisas sobre aquilo que você falou, ele lembrou de outras coisas. Então, o diálogo que ele está estabelecendo ali com você, em paralelo a esse diálogo, ele está criando um outro diálogo lá na mente dele, que é muito mais dinâmico, muito mais interessante para ele, que faz com que ele perca aí 30% a 40% dos conteúdos da conversa. Então, isso já é um dado para você que é mãe, para que você entenda por que o seu filho parece não estar te ouvindo. Uma outra característica que a criança com TDAH tem, que ela costuma fazer, é a questão do hiperfoco. O que é o hiperfoco? É aquela característica que é muito comum nas pessoas que têm autismo, né, nas crianças com autismo, mas que o TDAH também tem essa característica, que é de focar, hiperfocar em alguma coisa que ela está muito afim, que ela gosta muito, que ela está muito interessada, e quando ela hiperfoca naquilo, ela fecha todos os canais sensoriais para tudo que está acontecendo à volta dela. Então, por exemplo, às vezes a criança com TDAH ela pode estar vendo alguma coisa na televisão ou jogando um jogo, ou no celular, lá num vídeo no celular. Se ela estiver muito interessada naquilo, estiver muito focada naquilo, ela vai focar tanto que ela não vai ouvir nada que acontece em volta dela.
É capaz de você chegar do lado dela, botar a mão no ombro dela, mexer nela e ela demorar um pouco ainda para perceber. Se você falar com ela, ela não vai te ouvir. Então isso é uma característica também do TDAH. É toda hora que a criança faz hiperfoco? Não. Mas quando ela está numa atividade que está dando muito prazer para ela, que ela está gostando, que ela está muito envolvida, ela tende a fazer o hiperfoco. Então você imagina, você está lá na cozinha, a criança está lá na televisão na sala e você está lá na cozinha gritando: fulano, faz isso, não sei o que. A criança não está te ouvindo. E aí daqui a pouco você grita de novo e ele não faz o que você pediu. Aí na terceira vez você vai lá na sala e grita e briga com ele e tal. E aí ele fala assim: mas você não falou nada, mãe. Como assim? Eu falei 500 vezes. Então assim, você falou, mas ele não ouviu. E não ouviu mesmo. Não é porque ele não quis ouvir, é porque ele está ali no mecanismo que o cérebro dele criou, né? Que ele aciona lá no cérebro dele quando ele está muito interessado, muito focado naquela tarefa, naquela atividade que ele está gostando muito. Então, mais uma vez, você fala e a criança não ouve. E realmente, muitas vezes ela não está ouvindo o que você está falando. Uma outra questão, né, da questão do falar, né, do falar muito, e as mães elas têm muito essa coisa de falar, e quando vai falar, ela não fala só o que ela quer, mas ela vai falar além daquilo que é necessário falar. Jana, seja bem-vinda, Jana. Ela vai falando, então, por exemplo, ela quer que a criança vá tomar banho. Então ela vai lá e fala: ó, vai tomar banho, porque todo dia aí... Então ela vai contar uma história inteira só pra mandar a criança tomar banho. Porque todo dia eu peço pra você tomar banho, porque você não vai tomar banho, porque semana passada, porque ano passado... Enfim, ela vai falando. O que acontece quando a mãe fala muito? Gente, tenta se colocar no lugar dessa criança. Tenta lembrar de quando você era criança. Tenta pensar agora, você como adulto, se alguém ficar... Pra você, imagine seu chefe, né, virar pra você e começar blá 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 blá, ficar falando. O que vai acontecer com você? Automaticamente você vai bloquear o seu canal auditivo. Isso é automático, gente. É como se aquela pessoa estivesse falando e você tá olhando pra ela e você não tá mais nem ouvindo o que ela tá dizendo. E a criança com TDAH acontece a mesma coisa. Quando você começa a falar muito, principalmente quando você está falando com uma carga emocional, que você está falando num tom de voz um pouco mais, né, incisivo ali, quando você está falando com ela, criticando ela, porque ela já ouve muita crítica, a tendência é essa criança fechar o seu canal sensorial da audição, e ela bloqueia, e ela fica olhando para você, vendo você gesticulando, vendo você falar, né, mexer a boca, mas ela não está ouvindo muito do que você está dizendo, porque ela bloqueia mesmo. E ela não faz isso por maldade, por rebeldia, ela faz isso porque é um mecanismo de defesa do próprio cérebro dela. Ela não consegue acompanhar tudo aquilo que você está falando. E como ela não consegue acompanhar o que você está falando, ela bloqueia. É muito mais fácil para ela fazer isso, né, em termos cognitivos, né? Quando a gente fala de funcionamento cerebral, é como se fosse uma defesa dela. Então, quando a gente começa a falar muito, e isso acontece com a gente também, adulto, que quando a gente tá lá com uma pessoa que fala, e principalmente quando fala brigando, né, fala chamando atenção, a gente dá uma desconectada ali, né, fica ali muitas vezes porque a gente não tem como sair, a pessoa fala, e a gente não ouve o que a pessoa tá falando. Uma outra questão, né, de quando você também está sendo muito criticado e está ouvindo muito alguém falando no seu ouvido, é que a gente acaba entrando num processo de autodefesa. Michele, seja bem-vinda. Ana também entrou aqui, Ana Ruth, seja bem-vinda também. Então a gente entra num processo de autodefesa. O que seria esse processo de autodefesa? Quando você começa a falar muito em cima daquilo que, não do comportamento, mas da pessoa, e a gente falou muito disso semana passada,
Se você não viu a live da semana passada, depois você vai lá no meu GTV, é a live número 17 da semana passada, que a gente falou sobre rótulos. E aí a gente falou o seguinte, que quando a gente foca muito na crítica, seja crítica ou seja elogio, né? Mas quando a gente não foca no comportamento e sim na pessoa, né? Então não é o comportamento que a gente tá chamando atenção, tá pontuando que precisa ser melhorado, mas a gente foca aquilo na pessoa, a tendência é a pessoa querer se defender. É como se fosse algo meio que natural, sabe? É uma reação da criança. Então, se você começar a falar muito sobre ela e ela começar a se sentir injustiçada, por exemplo, automaticamente vai brotar nela a emoção da raiva. Porque quando a gente se sente injustiçado em algo que a gente está vivendo, a gente sente raiva. E como a criança não tem ainda muito repertório para lidar com essa raiva, ela vai chorar, ela vai gritar, ela vai te responder, ela vai fechar o canal auditivo dela para te ouvir, ela vai tentar argumentar. Então, quando a gente começa a ouvir muita crítica e muita reclamação, muito sermão, né, a tendência é a gente tentar reagir, né, tentar provar para o outro que ela não está certa. Então isso é uma tendência natural, né? Que a gente vai aprendendo a fazer de outra forma, mas a criança ela acaba reagindo dessa forma. Então aqui eu falei assim 4 situações aí que envolve todas as crianças, mas as crianças com TDAH em especial, isso aparece com muito mais frequência, que acabam fazendo com que elas tenham mais dificuldade de ouvirem e de se conectarem com aquilo que você, mãe, está falando para ele, está falando com ele. Então, ele tem dificuldade de entender todo o assunto que está sendo falado numa conversa. Então, de 30% a 40% do assunto ele perde. Ele tem dificuldade, porque muitas vezes ele entra no hiperfoco ali numa atividade que ele gosta muito, então ele não ouve o que está acontecendo em volta dele, não ouve você chamar, não ouve você brigar, não ouve, né? Ele muitas vezes também fecha o canal sensorial dele, porque você está falando tanto que ele se perde ali, então ele bloqueia esse canal sensorial da audição. E essa questão também de você brigar muito com a criança, chamar muita atenção, falar muito, dar muito sermão, isso também faz com que ela reaja e tente mostrar para você que você está errada, né? Ela reaja àquilo que você está falando, trazendo para ela. Uma outra questão que a gente também já falou em umas lives anteriores, a gente falou muito especificado sobre isso, que o problema da criança com TDAH, muitas vezes, na grande maioria das vezes, não é uma falta de conhecimento. Então, muitas vezes ela não deixa de fazer algo, o comportamento dela em relação, né, ao que ela deveria fazer ou deixar de fazer, não é porque ela não sabe, né, mas sim como a forma como a gente solicita dela aquela ação e a forma como a gente fala com essa criança. Então, a forma como nós nos comunicamos com as crianças, né, ela pode tanto abrir canais de comunicação, que a gente fala assim, ela pode ser uma ponte de conexão, de ligação entre a mãe e o filho, mas ela também pode ser um muro que separa a mãe do filho, ela pode afastar mais a mãe do filho, né? Então, é muito importante que a gente se atente a isso. E como eu falei lá no início da live, nós somos o adulto da relação. É nossa responsabilidade enquanto adulto, seja mãe, seja professor, seja psicopedagogo, enfim, o adulto que está lidando com essa criança, é nossa responsabilidade pensar formas diferentes de agir com essa criança para que ela desenvolva aquilo que ela precisa desenvolver. Então, não dá pra gente ficar aqui esperando que a criança vá mudar o comportamento por si só. Nós precisamos trabalhar e desenvolver essa mudança de comportamento. Cabe a nós adultos fazer isso, porque nós somos responsáveis pelo desenvolvimento dela. Jana, obrigada. Bom que você está gostando das dicas. Eu procuro, assim, eu falei no início, né, o grande objetivo desse quadro semanal, a gente tem 2 objetivos.
É fazer com que as mães, elas compreendam, né, vocês que são mães, compreendam melhor o que é o TDAH, entendam mais o seu filho. E a partir daí, que aí entra o segundo objetivo, vocês encontrem estratégias, ampliem o seu repertório de estratégias para lidar com esses desafios que vocês encontram aí no dia a dia por terem um filho com TDAH. Que são desafios, gente. Eu não gosto de usar que é um problema ter um filho com TDAH, porque ter um filho com TDAH não é problema, assim como qualquer outro filho, qualquer outra criança. Elas não são problema. Elas trazem um desafio pra gente aí no dia a dia, que vão fazer com que a gente pense formas diferentes de agir, né? Que não são aquelas que a gente costuma fazer. Então é esse o grande objetivo do nosso quadro semanal aqui, toda quinta-feira às 17 horas. Michele, realmente é desafiador, né? É um desafio, e eu vou falar pra você, é um desafio não só porque eles têm TDAH, mas é um desafio, ser mãe é um desafio, né? E cada vez está sendo um desafio maior, porque a gente tem vivido uma demanda maior aí no dia a dia, né? Tá se tornando cada vez mais complexo ser mãe, educar, criar e educar, né? Então realmente é um desafio aí diário. E quando a criança tem um transtorno, né, eu costumo falar que é como se a gente potencializasse um pouco esses desafios, mas os desafios são os mesmos, né? A fala de que a mãe fala e a criança parece não ouvir, isso é uma fala de qualquer mãe, não é uma fala de mãe de TDAH. Mas a mãe de TDAH precisa entender que quando a criança tem essa resposta, muitas vezes não é porque ela não quer fazer, não quer te ouvir, mas é porque ela tem essa dificuldade por causa do transtorno de ouvir, né? E aí eu vou trazer algumas orientações em relação a isso. Como você pode tentar minimizar essas questões aí no dia a dia, entendeu? Porque, por exemplo, se você sabe que a criança com TDAH tem uma tendência a fazer o hiperfoco, né, focar naquela tarefa e não ouvir nada que está à sua volta, adianta você ficar falando com ela de longe? Adianta você ficar falando com ela lá na cozinha enquanto ela está na sala? Não, ela não vai te ouvir. Então você vai ter que usar uma outra estratégia. E qual é a estratégia mais adequada? Então a gente vai falar sobre isso agora, tá? Primeiro, e aí, deixa eu só ler aqui os comentários, né? A Ana falou, ser mãe já é um desafio. A Jana também, desafio que nunca acaba, que o filho dela tem 20 anos, e é verdade, né? Tem até uma frase que as mães costumam falar, né? Que o meu filho nunca cresce, meu filho vai ser sempre criança pra mim, sempre meu bebê. E é verdade, porque os desafios, eles vão mudando, né? Mas eles não terminam, Isso faz parte, né, de toda a relação, né, dos relacionamentos. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção, eu já falei, mas eu vou frisar aqui, que é a questão da comunicação, a forma como você se comunica com seu filho. Se você não tem acompanhado aí as lives, né, as outras lives, procura lá depois. A gente tem aí, né, hoje nós estamos na 18ª live, então tem muita live. Tem essas últimas lives agora, dessas últimas semanas, tem falado muito sobre essa questão da comunicação da mãe com o filho, né? E a gente vai falar esse mês de outubro aí todinho sobre isso. A nossa forma, né, de falar, geralmente, se vocês pararem para pensar, geralmente ela nos distancia ao invés de nos aproximar dos filhos, né? Elas acabam nos distanciando. E aí você vai vendo por que isso acontece, gente. Pega lá uma mãe de uma criança, a criança conectada com aquela mãe, porque quando ela é pequenininha a forma de se comunicar da mãe é uma, e a criança vai crescendo, a forma que a mãe vai se comunicando com ela vai mudando, e você vai vendo lá na adolescência o quanto há uma desconexão da mãe com o filho, né, da família com o adolescente.
É claro que o adolescente tem características de isolamento, de afastamento, isso já é da própria adolescência. Mas eu não estou falando de um adolescente que é mais introspectivo, que é mais reservado, que se isola um pouco. Eu não estou falando dessa característica da adolescência ou da personalidade do adolescente. Eu estou falando de uma desconexão. O que é uma desconexão entre mãe e filho? É quando eles não se relacionam, eles não conseguem se entender. A comunicação, ela gera atrito, ela gera conflito, ao invés de gerar soluções. É claro que a gente vai ter conflito, é claro que a gente vai ter atrito, mas a gente percebe que há uma desconexão quando esses atritos, esses conflitos, eles passam a ser a regra e não a exceção. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque se a gente não cuida disso desde pequeno e vai nutrindo essa comunicação mais conectiva desde criança, a gente acaba perdendo isso na adolescência. Pela tendência natural do próprio adolescente se isolar um pouco mais, se afastar um pouco mais, a gente acaba desconectando. E aí, para conectar, gente, isso é muito difícil. É muito difícil reconectar. Então, por isso eu estou chamando a atenção. A nossa forma de falar com a criança, né, e com o adolescente, muitas vezes elas distanciam e não aproximam. Se a gente for parar para pensar, a forma como muitas mães, né, falam com os filhos, elas não falariam assim com nenhuma pessoa, nenhum amigo, ninguém de fora. Por que com os filhos, por que com aqueles que a gente mais ama, a gente acaba sendo um pouco mais ignorante, falando de uma forma mais ríspida? E com as pessoas de fora a gente é mais cordial, a gente pensa mais antes de falar, a gente tem um cuidado maior, né, na hora de escolher as palavras. Com os filhos isso também precisa acontecer, a gente precisa também pensar, né, se aquela forma como a gente está se comunicando, ela está conectando ou está desconectando, ela está aproximando ou ela está distanciando. E muitas vezes a gente briga com o filho porque o filho está distante, porque o filho não quer ficar perto da gente, porque o filho, e a gente não faz uma autoavaliação para perceber se a nossa comunicação está contribuindo para isso. E eu não estou falando isso para trazer peso de culpa para as mães, de forma nenhuma. Eu estou falando isso para a gente fazer uma autoavaliação e tentar modificar de alguma forma, porque há uma tendência grande, não é uma mãe e duas mães, há uma tendência nossa de fazer isso, né? Então a gente precisa ter cuidado com essa questão. Por exemplo, a gente quer conexão, a gente quer se aproximar, mas a gente faz isso como? Brigando, reclamando, apontando o dedo para as falhas, para os erros. Como que a gente vai querer que um filho se conecte, se aproxime da gente, se a gente está brigando com ele para que ele faça isso? Né? Umas semanas atrás eu estava conversando com uma amiga e ela estava falando exatamente disso. Ela estava reclamando do filho, que o filho, enfim, estava afastado dela, que o filho não queria ficar perto dela, que o filho isso, que o filho aquilo, que o filho aquilo outro. E ela me contando que ela estava brigando com ele, por que você não fica mais com a gente, porque você só fica assim, porque você, enfim. Aí eu fiz ela parar para pensar, me diz, se coloca, troca de posição, você no lugar do filho e a sua mãe falando tudo que você falou para ele. Você teria vontade de ficar perto da sua mãe? Ouvindo tudo que você estava falando para ele, reclamando e tal. Não, porque ninguém quer ficar perto de uma pessoa que fica falando, reclamando. A gente acaba se afastando, mesmo amando, mesmo, né, enfim, a gente mesmo amando a mãe, mesmo amando o filho, a gente se afasta. É uma coisa que a gente faz naturalmente. Então, é importante que a gente fique atento a isso, né? A gente acaba brigando para ter atenção, brigando para ter conexão, e isso acaba gerando resistência a quem ouve. Se a criança está resistente ao que a gente está falando, certamente ela não vai se conectar com a gente. Ela não vai ter vontade de atender aquilo que a gente está solicitando. E aí é aquilo que eu falei para vocês lá no início. Ela fecha o canal auditivo dela. E se a criança tem TDAH e ela já faz isso de uma forma quase que espontânea, né, por conta do transtorno, você imagina se ela estiver vivenciando uma mãe que está ali
dando sermão, dando sermão, dando sermão, né? Ela vai fechar o seu canal sensorial da audição e ela não vai ouvir aquilo que está sendo dito. Então, assim, temos que ter esse cuidado, né? A Ana Ruth colocou, né? Temos que nos vigiar sempre. E assim, por que eu tô falando pra mãe, né? E parece que eu tô colocando um peso assim na mãe. Eu tô falando pra mãe porque é o nosso público aqui, a gente, né? O grande objetivo aqui é a gente falar com o público de mães, né? Mas quando eu falo pra mãe é porque nós somos o adulto da relação. E se nós somos o adulto da relação, tá sobre nossa responsabilidade parar para analisar os fatos. A gente não pode esperar que a criança tenha esse processo, né, de parar, pensar, refletir, se autoavaliar, mudar, fazer um autogerenciamento do seu comportamento. Ela não vai fazer isso, ela não tem nem maturidade para isso. Somos nós adultos que vamos fazer, que temos essa capacidade de fazer e de tentar formas diferentes e desenvolver habilidades diferentes nos filhos, né? E aí, será que nós estamos desenvolvendo essas habilidades que a gente quer colher um pouco mais na frente? Né? Quem está aqui, que participa lá do nosso grupo de mães, e aí você que não está no grupo de mães, depois você me manda um oizinho no direct que eu mando o link para você participar do grupo de mães. Tem lá no meu direct, na bio do meu Instagram também, tem um linkzinho para você entrar no nosso grupo de mães, que é um grupo só para mães. A gente fala ali diariamente sobre assuntos relacionados à maternidade, enfim. Se você tem interesse, manda lá, ou entra direto pelo link da bio, ou me manda no direct que eu te mando o link, tá? E lá eu falei sobre isso. Às vezes a gente quer colher um comportamento no filho, mas a gente não está plantando esse comportamento. E como a gente vai colher se a gente não está plantando aquilo, se a gente não está cultivando aquilo, né? Então a gente precisa ficar atento a isso. Os sermões, né, a bronca, que a gente chama de bronca, né, que a mãe dá, aquele sermão que a mãe dá, ele não conecta, pelo contrário, ele distancia. E aí, toda vez que a gente fala sobre o nosso ponto de vista, porque o sermão nada mais é do que a nossa opinião sobre aquele assunto, né? Quando a gente vai falar, né? A gente vai falar sobre a criança que não vai tomar banho. Por que você não vai tomar banho? Porque todo dia eu tenho que te chamar, porque você é isso, porque você começa a colocar a sua visão, a sua interpretação daquela situação. E aí, quando a gente fica fazendo isso, a gente tira o foco do problema, quer dizer, a gente tira o foco do fato dele não ter ido tomar banho e começa a focar na criança que é desobediente, que é preguiçosa, que não atende. Entenderam? O que muitas vezes acontece na hora da bronca, na hora do sermão? Que a gente começa o sermão por causa de um comportamento que não foi adequado. Mas a gente faz o sermão inteiro em cima da criança, das características que a gente atribui, os rótulos que a gente falou semana passada, os rótulos que a gente atribui àquela criança a partir da nossa interpretação, né, da nossa visão, do nosso ponto de vista. E aí a gente deixa o problema de lado e foca na criança. O fato dela não ter que tomar banho fica de lado e a gente foca porque ela é desobediente, porque ela é isso, porque ela é aquilo outro, porque ela parece surdo, né, Ana? Ela parece surda, porque não escuta, porque não... Enfim. E aí, ao invés de a gente promover uma reflexão sobre aquele problema, sobre aquele erro, né? Pensar, fazer com que a criança pense formas de solucionar aquilo, a gente acaba gerando um pensamento que é quase automático na criança. E quando a gente está falando muito, ela não está escutando o que a gente está falando e o pensamento dela vagueia assim. Ai, como minha mãe é chata. Às vezes eles chegam até a verbalizar isso, né? Que às vezes eles só pensam, mas muitas vezes eles falam: ai mãe, você é chata, ai mãe, você fala muito. E realmente, hoje, né, na minha época, quando minha mãe fazia uma bronquinha assim muito demorada, eu pensava cá comigo, né, lá no meu pensamento, eu pensava: ai, minha mãe é enjoada, fica falando. Mas eu não tinha coragem de falar, né? Porque se eu falasse, já sabe. Mas hoje... as crianças não têm nem mais isso, eles pensam e falam também. Então, a gente acaba gerando isso, né? E quando a gente também não gera um outro pensamento que é muito comum no TDAH, que é: eu não tenho jeito mesmo, eu faço tudo errado, eu não consigo fazer nada certo.
E aí ela começa a criar esses pensamentos sobre ela e começa a interiorizar esses pensamentos e começa a acreditar que realmente ela é um erro, que ela é desajeitada, que ela é preguiçosa, que ela é desobediente, que ela faz tudo errado. E aí a autoestima dela vai lá embaixo. A gente falou isso de forma muito esmiuçada semana passada. Como que esses rótulos vão fazendo com que a criança interiorize aquilo como sendo uma verdade na personalidade dela. E aí, pra gente tirar isso depois, dá um trabalho, gente. Vocês não têm noção. Dá muito trabalho. Então, toda vez que os filhos entendem que tem que se defender daquilo que as mães estão falando, eles não vão ouvir. Eles não vão ouvir. Eles vão focar na defesa deles, na reação deles àquilo que a mãe está falando. Uma outra questão também importante em relação a essa comunicação. Lilian, seja bem-vinda, Lilian. Tudo bem? O agir mais e falar menos. Então isso também é algo que a gente precisa ter isso, né, no nosso dia a dia, incorporar isso no nosso dia a dia. Então, vou dar um exemplo. Você tem lá os 2 filhos, estão brigando por causa de um brinquedo, você falou a primeira vez sobre aquilo e eles continuam brigando por causa do brinquedo. Gente, se você ficar falando, provavelmente você vai se estressar, vai estressar todo mundo e não vai resolver o problema. Então você vai lá, pega o brinquedo, tira da mão deles e guarda. Automaticamente eles vão entender que quando eles pararem de brigar, o brinquedo pode voltar para a mão deles. Então, assim, é agir mais e falar menos. Não quer dizer que a gente não vai se comunicar através da fala. A gente precisa fazer as sinalizações, a gente precisa fazer as advertências. Sim, isso é importante. Mas não só ficar na fala. Michele, exatamente isso. Profecia autorrealizadora. Exatamente. Eu falei muito disso semana passada, dessa profecia autorrealizadora, que acaba fazendo que as crianças incorporem isso como o rótulo, como algo da identidade delas, né? Então, e aí a questão do agir mais e falar menos ajuda muito naquela questão do hiperfoco que eu falei do TDAH. Então a criança com TDAH, ela tá lá na sala, né? Então você vai lá e se ela tá lá hiperfocada, você, ao invés de ficar falando porque ela não vai te ouvir, você vai, bota a mão no ombro dela e direciona ela para onde você quer que ela vá. Porque isso vai fazer com que ela desfoque daquilo que ela estava hiperfocada e ela não vai perder o que você está falando e ela vai se direcionando para o banho, enfim, para a cozinha, para comer. Então, são coisas simples que a gente vai incorporando aí no dia a dia do relacionamento com as mães que vão minimizando esses conflitos, esses impactos, esses desafios. E uma outra questão, que a gente também já está aqui, né, com a hora avançadíssima, uma outra questão é falar no mesmo ambiente que a criança está. Se certificar de que ela está ouvindo e entendendo o que você está falando. Então essa coisa de você estar lá na sala, na cozinha, a criança está na sala e você falar para ela ouvir do outro lado, com TDAH, muitas vezes isso não vai funcionar. Então é mais prático para você parar o que você está fazendo, ir lá, tocar no ombro dela para que ela saia do hiperfoco, olhe para você e você olhando para ela, você diga o que você quer, você diga o que você espera dela e de preferência peça para ela repetir o que você falou, que é para se certificar se ela entendeu. Porque ela pode perder aí no meio da sua fala, ela pode não entender o que você está falando, ela pode não captar toda a informação. Então você fala olhando nos olhos dela, olha pra mim. Você fala, depois ela repete o que você falou para certificar que ela entendeu, e aí você volta para fazer o que você estava fazendo. Porque, gente, isso é uma perda de tempo que é um ganho. Você vai parar naquele momento de fazer o que você está fazendo e ir lá, para você ganhar tempo e ganhar também qualidade de vida, porque você vai diminuir muitos conflitos, muito,
Porque se você ficar falando de lá, você vai falar 1, 2, 3 vezes, vai se irritar, vai na sala lá de qualquer jeito, que você vai acabar tendo que ir. Só que você vai já estressada, você já vai nervosa, você já vai falando muito, você já vai brigando e não vai resolver o problema, né? Vamos ver que a Ana falou assim: o Hugo sempre me pergunta, mãe, eu sou um bom filho? E sempre dou uma resposta positiva, mas ele continua sempre com essa mesma pergunta. Olha, Ana, tem que verificar assim, né? Eu não conheço o seu filho, eu conheço você, eu sei que você é uma pessoa assim muito conectiva na sua fala, né? Eu te conheço, mas eu não conheço seu filho, eu não sei qual a necessidade que ele tem de estar sempre necessitando dessa afirmação sua, né? Por que ele precisa tanto que você afirme para ele que ele é um bom filho? Será que ele não tem essa autopercepção, né? Não sente isso no dia a dia? Eu não sei se é isso, se pode ser alguma outra questão, tá? Mas, assim, o feedback, seu feedback, assim, sempre dê um feedback pautado no comportamento dele, né? E não nele, porque independente de quem ele seja, da característica dele como pessoa, você vai continuar sendo mãe dele, você vai continuar amando ele. Amor de mãe é um amor incondicional que a gente fala, né? É incondicionalmente independente, né, de como ele é, de quem ele é. Mas a gente foca sempre no comportamento. Olha, filho, você é um bom filho sim, porque você faz isso, você faz aquilo, você é obediente, você é legal, você guarda suas coisas. Pontua lá o comportamento dele que você considera importante, né, e que ele executa de uma forma legal, até para isso ser um reforçador. Você está dando um feedback e ao mesmo tempo você está reforçando esses comportamentos. Sempre foque no comportamento, gente. Isso é muito importante. Porque além de você estar estimulando a repetição dos comportamentos positivos, né, você também não está ali focando muito na personalidade, né? Porque independente de quem ele é, a gente pode ser uma ótima pessoa e ter comportamentos inadequados, como a gente também pode ser uma pessoa que não é tão legal assim e agir de forma adequada. Então não é quem nós somos que vai ditar o comportamento, né? E pra gente encerrar aqui, eu quero só falar em relação a uma frase que a gente já tá bem no finalzinho, a frase que a gente costuma muito usar com os filhos, a forma como a gente fala com os filhos, né? Que é sempre uma frase como se fosse uma pergunta. Então assim, fulano, você quer vir jantar agora? Né? A gente na intenção, a gente está mandando a criança vir jantar naquela hora. Mas a gente está usando uma pergunta. E quando a gente usa uma pergunta, a gente está dando a margem para a criança responder sim ou não. Fulano, você quer vir jantar agora ou não? A criança pode responder não, e aí? Então, troque, né, essa fala de perguntas para afirmações. Então, ao invés de você quer vir jantar ou não, você vem jantar ou não vem? Porque às vezes a mãe fala muito isso. Você vai vir jantar ou não vem? Para a frase, é hora do jantar. Você está afirmando, ó, é hora do jantar. Então não tem, não quero, não vou. Você não está perguntando para ele, você está afirmando que aquele horário é o horário de jantar. E aí isso diminui também essas possibilidades de resistência. Então, assim, vocês estão vendo que a comunicação ela pode gerar resistências ou ela pode diminuir, retirar resistências. Então, a gente precisa ter mais atenção em relação a isso, ok? Pessoal, quero agradecer. Ana, obrigada aí pelos seus comentários. Espero que tenha te ajudado. Quero agradecer a todos que estão aí participando. Elaine entrou aí. Oi, Elaine. Jana. É isso aí, Jana. Às vezes eu preciso da voz de comando, exatamente. Quem está no controle? Quando você usa perguntas, você está passando o controle para o seu filho. E ele vai ter a possibilidade de responder sim ou não. E aí? E aí, se ele responder não, aí você vai ser autoritária com ele? Né? Quando a gente fala ter voz de comando, você ter... Né, assumir o controle da situação não quer dizer que você vai ser autoritário, mas você vai estar ali mostrando para ele que a casa tem regras e que as pessoas precisam cumprir. Então, eu vou encerrando aqui, que a gente falta 20 segundos.
Quero agradecer a todas mais uma vez. Não deixe de estar aqui semana que vem, às 17 horas. Elaine, um beijo, também tô com saudade. Ana, Jana, muito obrigada. E aí depois, gente, marca aí as mães que vocês conhecem, que precisam ouvir essa live. Compartilhe com elas, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau.